Agora tá, né? Vai gravando. Mais ou menos 15 minutos, tu me avisa para dar uma parada, tá? Eu vou contar aqui também, porque para não ficarem muito grandes. Ok? Então vamos começar. Eu terminei a aula passada dando a definição de proposições logicamente equivalentes, que são proposições compostas, tá? A partir de componentes, a partir dos mesmos conjuntos de componentes, de modo que os seus valores lógicos são os mesmos para cada possibilidade lógica das componentes, das funções, das proposições que compõem as proposições P e Q compostas. E um exemplo bem simples de duas proposições que não são logicamente equivalentes, bem simples. A conjunção e a disjunção. Eu só dei exemplos que são logicamente equivalentes e que não são. É óbvio que se você pegar a conjunção e a disjunção, elas não são logicamente equivalentes. Elas são compostas, P, Q, aí aqui eu venho com P e Q, P ou Q. Observe que essas duas são compostas. Essa é composta com duas componentes, essa também é composta com duas componentes. Aqui, valores, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, essa daqui só é verdadeira aqui, o resto tudo é falso. E essa daqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, as suas tabelas de valores lógicos não são as mesmas em cada possibilidade lógica das componentes. Portanto, elas não são logicamente equivalentes. Mas o senso comum já diz isso, né? Tá? Só estou fazendo aqui segundo a definição, à luz da definição. Então, a conjunção e a disjunção, elas não são logicamente equivalentes. É o exemplo mais simples que tem de proposições, independente de quem sejam P e Q. Tá? Porque você repare, preste atenção o que eu falo, tem uma certa sutileza aí. Você tem uma proposição composta, tá certo? Composta, a partir de componentes P1, P2, Pn. Se você sabe o valor de P1, P2, Pn, isso já determina o valor da composta. É óbvio. Agora eu estou na seguinte situação. Eu tenho duas compostas a partir de P1, P2, Pn. De novo, se eu sei o valor delas, das componentes, eu sei o valor das duas. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer o seguinte: admitindo que eu não saiba o valor das componentes, se em cada combinação lógica, se em cada possibilidade lógica das componentes, as duas compostas possuírem os mesmos valores lógicos, aí elas são ditas logicamente equivalentes. Então, diante disso, se você pegar, vou repetir aqui, se você pegar P, proposição 1 maior do que 3, Q, proposição menos 3 pertence aos números naturais. P é falsa, desculpe, pegar 1 menor do que 3. P é verdadeira e Q é falsa.
Tá? Eu sei qual é o valor. Eu sei que essa é verdadeira. Essa é o quê? É falsa. Se eu pegar P e Q, P e Q é o quê? Falso. A negação de P e Q. Negação de P e Q. Verdadeiro. A negação de P e Q é verdadeira. A negação de P ou negação de Q é o quê? Verdadeiro. Agora percebam uma coisa. Não é o fato das duas serem verdadeiras que as tornam logicamente equivalentes. Não é isso. Não é isso. Não é o fato das duas serem verdadeiras que as tornam logicamente equivalentes. O que torna essas duas proposições logicamente equivalentes, ou seja, os enunciados das duas terem o mesmo significado, é o fato de que, em qualquer possibilidade lógica das componentes, ou seja, admitindo que eu não conheça os valores lógicos da componente, em qualquer possibilidade lógica das componentes, as duas compostas têm os mesmos valores lógicos. É isso que torna essas duas proposições equivalentes. Qual é o enunciado de não P e Q? Qual é o enunciado de não P e Q? É o mesmo enunciado de não P e de não P ou não Q. Tá? Por exemplo, olha aqui, esse exemplo aqui. Essas não são logicamente equivalentes. Mas se eu pegar assim, ó, se eu pegar P, tá? 3 divide 12. Q 6 divide 12. Essas duas proposições, elas são o quê? Verdadeiras. Então, conclusão. P e Q é verdadeira? P ou Q também é verdadeira. Agora eu te pergunto, essas duas são logicamente equivalentes? Não, não são. Porque ser logicamente equivalente é outra coisa. É na seguinte condição: admitindo que eu não sei os valores das duas, para serem logicamente equivalentes, é preciso que em cada possibilidade lógica das componentes, as duas tenham o mesmo valor. E isso não é verdade. Porque se essa for verdadeira e essa for falsa, essa é falsa e essa é verdadeira. Então elas não são logicamente equivalentes. Vocês entenderam? É sutil a diferença, tá certo? Essas duas, nós vamos ver na frente que elas são equivalentes. Mas ser equivalente não necessariamente é logicamente equivalente. Ser logicamente equivalente é uma coisa mais forte, quer dizer que as duas essencialmente têm o mesmo enunciado. O enunciado de uma tem o significado do enunciado da outra. É isso é que é ser logicamente equivalente. Então eu tenho até agora quantas operações com proposições? 3. Negação, conjunção e disjunção. Vamos à outra, que é a implicação. A próxima operação com proposições é a implicação. E aí eu vou colocar a definição da implicação. É a implicação. Definição. Tá? Sejam P e Q proposições.
E que proposições? A proposição, olha a proposição, preste bem atenção. Não P ou Q, isso aqui é uma proposição composta, certo? Composta com Q é a composição, é uma composição de P e Q usando dois operadores lógicos. Quais? A disjunção e a negação. E essa proposição aí, ela é especial. É uma das poucas proposições compostas que recebe nome e uma notação especial. Ela é denominada implicação de P com Q, sendo denotada também, claro, sendo denotada também, porque aqui ela já tem uma anotação, mas ela recebe uma anotação especial para distingui-la das outras composições, das outras proposições compostas, denotadas por isso aqui, por esse símbolo. P implica Q. Portanto, por essa definição, qual é? E outra coisa, esse símbolo aqui, essa notação, a leitura dela é a seguinte: quando você tiver com isso aqui, como é que você lê? Lê-se de duas ou mais formas. Eu vou dar as principais. Lê-se P implica que, é assim que você lê essa anotação, implica que, ou você lê assim, se P, muito bem, então que. É assim que você lê, tá? E qual é a tabela de valor de P implica que? Ó, vamos colocar aqui. Você tem P, exagerei. Você tem P, tem Q e tem P, implica Q. Mas para você dar o valor de P implica Q, usando os possíveis valores lógicos das componentes, que é... Pronto. Você faz usando a definição. Qual é a definição dessa bichinha aqui? Qual é? Qual é a definição dela? Qual é? É isso. É negação de P, disjunção com Q. Vamos lá. Então, verdadeiro para P, a sua negação é falso. Falso, conjunção com verdadeiro, dá verdadeiro. Aqui, negação de P, falso. Conjunção com a Q, que é falsa, dá o quê? Falso. Aqui, verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, né? Dá o quê? Verdadeiro. Porque eu estou olhando para a definição dela. E aqui, verdadeiro e falso. Desculpa, ou, né? Ou e não, ou. Então, se eu falei i, então, falso. Então, fica verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. E aqui fica verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Então, está aí a tabela de valor. Nesse caso aí, tá? Diante dessa tabela, qual é a única possibilidade para a implicação ser falsa? P ser verdadeiro e Q ser falso. Por exemplo, simples aqui, você pega P menos 1 pertence aos naturais. E você pega Q
tá? 3 divide 9. Só concluir aqui. Obrigado. Menos 1 pertence aos naturais. É o quê? Falso. 3 divide 9. 3 divide 9. Verdadeiro. Conclusão. Conclusão. À luz da definição. Conclusão. P implica que é o quê? Verdadeira. É uma proposição verdadeira. E que implica P? É falso. Interrompi aí.